paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 35 e 36, que diz: Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: acaba com ele. Nós estamos falando dentro do capítulo 21 de Atos. Nós falamos sobre o caminho de Paulo até chegar em Jerusalém. E nessa parte, a partir do versículo 17, nós vamos acompanhar a chegada de Paulo em Jerusalém. E a palavra do Senhor diz que quando eles chegaram lá, os irmãos de Jerusalém o receberam com alegria. E no dia seguinte, Paulo ele foi encontrar com Tiago. E Tiago aqui era o irmão de Jesus. E todos os presbíteros, eles estavam presentes ali. E Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. E quando eles ouviram o que Paulo contou, eles louvaram a Deus e engrandeceram o nome do Senhor ali. E eles viram quantidade de judeus, milhares de judeus que creram, e eles eram homens zelosos da lei. A gente vê o quanto o Senhor ele pode nos usar como instrumento, como ferramenta dele, para pregar o seu evangelho, para anunciar as boas novas de salvação. E ali eles foram informados, Paulo foi informado que os judeus eles estavam falando de que Paulo estava falando que eles deveriam se afastar. Estava se falando entre os judeus que viviam entre os gentios que eles deveriam se afastar de Moisés, dizendo que eles não deveriam se circuncidar os seus filhos e nem viviam de acordo com os costumes, e nem viviam de acordo com os costumes de qual foi a lei de Moisés. E tudo isso veio para poder criar mais dissensões, divisões, porque o que Paulo estava pregando era o Cristo ressuscitado. E eles estavam ali arrumando maneiras de prender a Paulo. A palavra do Senhor diz que ali Paulo acabou até se aderindo ao costume da lei. Quando diz no versículo 22 que diz que faremos, mediante tudo isso, sobre circuncidão, de circuncidarem, dos costumes de Moisés e tal. E eles falam: o que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que diremos. Aí Paulo ali, ele vai aceitar o conselho que diz: estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague a despesa deles, para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que não é verdade o que falam a seu respeito, mas que você continue vivendo em obediência. A lei de Moisés. E ali nós vamos ver que Paulo vai fazer achando que isso poderia resolver. Então, muitas das vezes nós precisamos ceder, não àquilo que é realmente verdadeiro, mas aquilo que é muitas das vezes costumes, nós podemos realmente abrir mão para que assim a obra do Senhor não seja impedida, para que também nós não venhamos ser tão religiosos a ponto de impedir a obra do Senhor em determinado lugar. E a palavra 25 diz: quando os gentios convertidos já lhe escreveram as nossas decisões, que eles devem abster-se da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne, de animais estrangulados, da imoralidade sexual. Então isso já tinha sido escrito. Os gentios convertidos eles já sabiam, e tinha sido isso escrito em cartas para que eles também viessem ter esse conhecimento e se afastar de todo ídolo, porque toda idolatria não agrada ao Senhor,
né, do sangue dos animais estragados e da imoralidade sexual. E no dia seguinte, nós vamos ver que Paulo ele tomou aqueles homens, né, e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação, né, como era de costume, e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. E quando Paulo ele chega ali, já estava ali terminando os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, né, vendo Paulo no templo, eles, né, agitaram toda a multidão e agarraram, né, e o agarraram. Entenda que tem pessoas que gostam de agitar a multidão para poder tirar o foco, para tentar impedir, muitas das vezes, com que até mesmo a palavra do Senhor seja ministrada. E eles fizeram isso, agarraram a Paulo e gritaram: israelitas, ajudem-me, este homem que em toda parte ensina, né, a todos quanto o nosso povo, quanto a nossa lei, contra este lugar. Além disso, ele introduziu gregos no templo e profanou esse lugar santo. Então, eles vão levantar e procurar criar confusão, colocar uma desordem ali, né, daquilo que não era o que Paulo estava pregando, não era o que Paulo estava falando, mas era que eles estavam se sentindo prejudicados. E dos devocionais anteriores nós vamos ver o quanto eles se sentiram prejudicados com a pregação de Paulo, porque grandes coisas o Senhor estava fazendo no meio deles e eles não tinham como parar Paulo. E nem mesmo a prisão impediu com que Paulo viesse pregar. E o versículo 29 diz: anteriormente, havia visto o Efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo tinha introduzido no templo. O versículo 30 diz: toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão agarrando Paulo, arrastando-o para fora do templo. Imediatamente as portas foram fechadas. Então está falando aqui de uma multidão que vai agarrar Paulo, né, e vai juntar ali, vai criar um grande alvoroço. E aquilo que muitos falam aí, que é muito que a voz do povo é a voz de Deus, isso é mentira. A voz de Deus é a voz de Deus. E muitas das vezes a voz do povo não é a voz de Deus, é a voz do inimigo, usando as pessoas para poder fazer maldade, para poder, né, desviar o foco. E é isso que vai acontecer aqui. Vão agarrar Paulo, vão arrastar ele para fora do templo, e imediatamente vão fechar as portas. No versículo 31, tentando eles matá-lo, chegaram notícia ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Este reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e correu com eles para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar Paulo. Então Paulo estava sendo espancado, para aquela multidão, mas ali as tropas romanas vão intervir e vão entrar ali, e vão ver aquele alvoroço, aquele tumulto, e vão reunir ali os soldados e vão até ali, vão soltar, ou melhor, vão tirar Paulo do meio da multidão, tirando ali ele daquele momento que ele estava sendo espancado ali. E o comandante chegou e prendeu a Paulo e ordenou que fosse amarrado com 2 correntes. Então ele perguntou quem era ele e o que tinha feito. E alguns da multidão gritavam uma coisa e outros gritavam outras, e ninguém conseguia entender nada, ao certo o que havia acontecido, por causa do tumulto. E o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. E quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. E a multidão ela continuava gritando, acaba com ele. Então nós vamos ver o poder, a fúria do inimigo e ver o quanto o inimigo ele pode usar também uma multidão, ele pode usar uma nação inteira, ele pode usar pessoas para poder tentar de todas as formas impedir com que o evangelho do Senhor Jesus seja pregado, impedir, criando mentira e muitas das vezes tentando fazer com que o tempo, ele seja perdido muitas das vezes, mas não é isso que vai acontecer. Nós vamos ver Paulo ele sendo dirigido, e Paulo está entrando
agora e tendo mais uma oportunidade de falar a de Jesus Cristo a muitas vidas de aqueles que estavam ali, precisavam ser alcançados. E nós vamos observar que nem as cadeias, nem as ser maltratado, nem a perseguição, nada disso parou e deve parar o povo de Deus. Então não importa o que você esteja passando, não importa qual seja a dificuldade, não importa qual seja a perseguição, creia que o Senhor Jesus ele está contigo, ele está com aqueles que estão pregando o verdadeiro evangelho do reino do Senhor Jesus. Então não importa qual seja a perseguição ou o perseguidor, ou até mesmo as circunstâncias. Importa que o Senhor ele está conosco a nos guardar e a nos livrar de todo mal. Então que nesse dia, se você está sendo perseguido, se você está se sentindo muitas das vezes até rejeitado, ridicularizado, né, porque prega a palavra, porque está tendo contato com essa palavra, né, porque você está decidido a entregar sua vida para Jesus, eu digo para você que você deve continuar e deve avançar, porque Jesus ele é o melhor caminho, mesmo no meio das aflições. Né, Deus estava com Paulo, e o evangelho foi pregado, e não importa qual seja, não importa o que a multidão esteja falando, importa o que Deus está falando. Importa não é o que Deus pensa de mim, o que Deus pensa de você, e não o que os outros pensam. Nós não vivemos para agradar o homem, mas nós vivemos para agradar ao Senhor Jesus, para poder pregar a palavra, o evangelho do Senhor. Então que nesse dia você fique com essa palavra, medite nela, e possa, assim como Paulo, passar por esse processo, né, de começar essa caminhada, voltar para os caminhos do Senhor, seja qual for a tua situação, mas que você volte, que você caminhe e tenha certeza, mesmo que a multidão esteja gritando, dizendo que é para acabar, né, com ele ou acabar com você, mas que você tenha certeza que o Senhor ele está contigo. Então que Deus te abençoe nesse dia, fique com essa palavra.